qual será a equipe de transmissão dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022? Essa e outras dúvidas dos inscritos do canal sobre a Copa do Mundo estão na edição especial do Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à 20ª edição do quadro Alan Explica, desta vez uma edição especial. Eu pedi que vocês enviassem perguntas com a hashtag Alan Explica Copa, porque justamente a Copa do Mundo é o tema único dessa edição do quadro. E a gente começa com uma pergunta importante, afinal de contas, eu até trouxe essa informação num vídeo aqui no canal essa semana, mas como foi mais um vídeo que a maioria do público aqui agou, como vocês podem ver aí na imagem, eu achei muito interessante a gente trazer essa informação como o título desse vídeo. A pergunta foi do Pedro Henrique. Alan, qual vai ser a equipe de transmissão para os Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022? Pedro, o Sport TV não divulgou isso ainda. Normalmente eles fazem algum tipo de revezamento, né? Tem edição que eles pegam um narrador, que é o Milton Leite ou o Luiz Carlos Júnior, e ele segue a seleção brasileira, enquanto o outro faz os maiores jogos sem o Brasil. E tem edição que eles vão revezando também, um jogo sim, outro jogo não. Não sabemos ainda qual será o esquema do Sport TV para a Copa do Mundo de 2022. Mas sobre a Globo, falando em Copa, o Galvão Bueno, é claro, será o narrador dos Jogos do Brasil. É a última Copa do Mundo do Galvão na Globo, a última Copa do Mundo dele como narrador de TV aberta, e ele vai se despedir fazendo toda a campanha da seleção brasileira. De resto, é uma equipe bastante modificada, porque como a gente sabe, de 2018 para cá, a gente teve a saída do Casagrande da Globo, ele era uma presença constante em Jogos do Brasil, e tivemos também a aposentadoria do Arnaldo César Coelho. Então a equipe da Globo será composta por Galvão Bueno, Ana Thaís Matos, Júnior, o Maestro Júnior, e o Roque Júnior, que também é de uma geração de comentaristas ex-jogadores mais recente no futebol da Globo. Agora vamos com uma pergunta do Alex Vudarski, ou Udarski. Manda aí nos comentários se eu acertei ou não a sua pronúncia, porque eu sou chato com a minha, o meu é Alan Simon, não é Alan Simon, então eu tenho que acertar dos outros também. O Alex manda aqui, você acha que por ser no fim do ano pode prejudicar a audiência da Copa? Dezembro é o mês de comprar viagem e festas. Pois é, Alex, eu acho que pode ter sim algum efeito na Copa do Mundo na Globo em relação a isso, porque afinal de contas tem férias escolares, muita gente também sai de férias do trabalho, né? São lugares, empresas, enfim, empregos que param no fim do ano, e isso pode sim afetar a audiência da Globo, porque essas pessoas vão viajar e tudo mais. Mas no geral, eu vejo a Copa do Mundo desse ano com bastante otimismo em relação ao Ibope. Inclusive já falei aqui num quadro de opinião que a gente tinha no canal, que eu acho que essa Copa tende a ser especial para as pessoas. Por quê? Porque é um ano muito difícil, é um período muito difícil, a gente sai aí de 2 anos e meio de pandemia, quase 3 anos de pandemia, é uma Copa do Mundo que vem depois de uma crise econômica e por muito tempo o futebol foi aí uma tábua de salvação para os brasileiros, e a gente vai sair também de um período eleitoral que já começou e a gente já tá vendo como está extremamente pesado, imagine como vai estar depois de primeiro ou segundo turno se tiver. Então a Copa do Mundo eu acho que vai ser uma chance de os brasileiros se unirem para respirar um pouco. Então, nesse sentido, eu espero que a audiência seja mais alta que em 2018. E aí, se tiver algum efeito por causa das férias de verão, por causa do fim do ano, compras de Natal e tudo mais, o que quiser que seja, aí o máximo que vai acontecer é reduzir os números pro patamar que a gente já viu na Copa do Mundo da Rússia. Eu não estou pessimista com os números desse ano, espero sim uma Copa do Mundo com grande adesão, porque sempre funciona assim, né? O brasileiro tá desinteressado, o brasileiro não quer saber mais da Copa do Mundo até a hora que a Copa começa. Aí, de repente, todo mundo começa a se interessar. Agora uma pergunta do João Antônio Cardoso. Por que a Globo transmitiu jogos off-tube com profissionais que estavam na Rússia em 2018, Kleber Machado e o Luiz Roberto? Off-tube, pra quem não sabe, é quando os narradores fazem do estúdio, fazem de outro lugar que não o estádio, né? A gente chama de in loco quando eles vão ao estádio fazer essa cobertura presencial. Pois é, o fato de estar no país sede da Copa do Mundo não significa que todos os jogos serão narrados por aquela equipe, principalmente um país como a Rússia, que é de dimensões continentais, então é muito difícil o deslocamento. Além disso, além de não fazerem eles ficarem viajando, porque tem Copa do Mundo todo dia, especialmente na primeira fase, ainda tem uma questão muito importante, que é o fato de a FIFA cobrar pelas posições no estádio, ou seja, para você fazer os jogos ao vivo dentro do estádio, você tem que pagar uma taxa. Eu não sei o valor para esse ano, não sei quanto é que vai custar, mas é caro você mandar para todos os jogos, para todos os estádios, né? Além do fato de ter também aí viagens e hospedagens em lugares diferentes. Então, quando você tem uma equipe mais completa no país sede da Copa, o que não vai ser o caso agora no Catar, porque a Globo vai ter só 2 narradores de TV aberta, o Galvão e o Luiz Roberto, e 2 de TV paga, que são o Milton Leite e o Luiz Carlos Júnior, quando você tem essa equipe mais completa, você também tem que fazer uma seleção dos jogos que eles vão fazer, até para não gastar muito mais do que a conta.
Agora uma pergunta do Miguel Fortunato. Como funcionava a questão dos patrocinadores da Globo na Copa? Eu vi nos vídeos de 94 que o McDonald's não estava entre os anunciantes da chamada, mas era sempre um dos primeiros comerciais. Miguel, é porque o McDonald's estava assim como cotista da Globo. Isso acontece em algumas Copas e praticamente nunca mudou, que é o fato de você ter ali 5 ou 6 cotistas e mais a cota do top de 5 segundos. E o McDonald's era justamente o dono da cota de 5 segundos. A gente teve algumas Copas depois, vocês podem lembrar, a Nestlé com o Leite Ninho. Se eu não me engano, a Copa do Mundo de 2002 e a de 2006 teve a Nestlé com o Leite Ninho. A de 98 foi a Parmalat. Mais recentemente, em 2018, foi a Hyundai. Ou seja, para essa Copa agora de 2022, a gente não sabe se vai ter uma cota vendida para top de 5 segundos, porque afinal de contas não foi anunciado isso para nenhum dos patrocinadores que até agora a gente ficou sabendo, né? Inclusive, eu devo fazer um vídeo aqui no canal mostrando os patrocinadores de Copa do Mundo na Globo. Vocês querem? Manda nos comentários aí, porque tá difícil ultimamente a vida aqui no YouTube, hein, minha gente? O Futeboteco já falou, o Alessandro Oliveira já falou também. A vida do criador de conteúdo tá cada vez pior nessa plataforma, cada vez menos audiência, cada vez menos cliques. A gente pode fazer o maior esforço do mundo para trazer os conteúdos que sempre fizeram sucesso, não tem jeito, não tá rolando. A nossa relação com o algoritmo do YouTube está cada vez mais conturbada aqui, então está cada vez mais difícil trazer. Mas se vocês quiserem esse vídeo da história aí dos patrocinadores da Globo, acho que vai valer a pena. E aproveita esse vídeo antes da gente passar, ainda tem mais perguntas, não sai não, para anunciar que vamos ter sim um vídeo oficial aqui do canal sobre a história da Copa do Mundo, né? Tava todo mundo pedindo, eu ainda não sabia qual formato usar, se eu dividiria a história em várias partes, se eu faria num vídeo só, mas eu bati o martelo e nós vamos fazer um vídeo só, um vídeo grande que vai entrar aqui no YouTube como estreia, ou seja, quando ele entrar no ar a gente vai poder conversar em tempo real no chat do lado, como se fosse uma live, e depois vai ficar salvo aqui como um vídeo normal, porque é assim que funcionam as estreias do YouTube. A data de publicação, provavelmente ainda vou definir entre o fim de outubro e o começo de novembro, um pouquinho antes de a Copa do Mundo começar. Vocês sabem, né? A Copa do Mundo vai rolar a partir do dia 20 de novembro. Agora uma pergunta do Ivano Salles. Se há somente 7 emissoras de rádio sublicenciadas para transmitir a Copa, a FIFA permite que elas entrem em cadeia com outras emissoras ou não? Sim, todas as emissoras de rádio que estão sublicenciando os direitos com a Globo, né? A FIFA vende para a Globo e a Globo vende para as emissoras de rádio. Elas podem formar uma cadeia de transmissão para fazer isso. É claro que não vai fazer uma rede com a outra, né? Mas dá para fazer essas afiliações, até afiliações temporárias, eu nunca vi proibição para isso, mas as afiliadas da Rádio Bandeirantes, por exemplo, poderão transmitir a Copa do Mundo, já que o Grupo Bandeirantes fez a compra dessa sublicença de rádio com a Globo. Eu vi que até alguém tinha perguntado, mas eu não trouxe para esse vídeo, se as emissoras de rádio que sublicenciaram o direito vão poder fazer também as transmissões como elas fazem nos jogos do dia a dia aqui no YouTube, né? Pelo que eu sei, não. Porque direito aqui da internet, seja ele com ou sem imagem, é direito digital. E o direito de rádio é apenas para a mídia rádio. Então, até onde eu sei, esses 7 grupos que compraram os direitos, que tem até um vídeo no canal falando sobre isso, só vão poder transmitir de fato no rádio. Agora uma pergunta do Nelson Machado. O Elter Miller também mandou uma pergunta nessa linha, que é: por que até a Copa do Mundo de 2002, os placares e tempos oficiais da Copa não apareciam o tempo todo na TV? E por que as vinhetas oficiais não eram exibidas? Bom, até 2002, o futebol não tinha muito essa tradição, né? No mundo inteiro, estava começando ainda a ter o placar dos jogos, com o GC do tempo, com o GC do placar em si da partida, então não era uma coisa muito natural. Se você pegar as imagens da Copa de 94, de 98, ainda figurava aquela coisa que era muito usada pelas televisões no mundo inteiro, que era de vez em quando aparecer um reloginho na tela para te nortear, se estava chegando ali 25, 30, 35 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, enfim. Vocês até lembram que nos Estados Unidos, né, na Copa de 94, era aquele retângulo azul, depois em 98 ganhou um visual mais moderno, mas enfim, o que acontece é que praticamente a gente pode responder de uma forma muito simples. Às vezes algumas coisas vocês esperam que tenha uma explicação mega fantástica, mas a explicação é simples. Não tinha vinhetas oficiais da FIFA porque não era obrigatório ter. E não tinha o placar oficial da FIFA sendo traduzido pela Globo ou usando o mesmo padrão porque não era obrigatório ter. Então, a partir de 2010, a Globo precisou adaptar, pegar o seu GC de placar e fazer no padrão que a FIFA fazia para o mundo. Em 2002 e em 2006, a Globo usou o seu próprio placar, mas de vez em quando na tela a gente via aparecer os GCs da transmissão oficial, então ficava uma coisa disforme, cada hora aparecia o placar de um jeito na tela. O que a FIFA fez foi obrigar as emissoras a padronizar tudo isso.
o placar que aparece o tempo todo no jogo é o mesmo que vai aparecer a cada intervalo de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu não sei exatamente como eles fazem isso na transmissão. Espero que vocês tenham gostado da 20ª edição do nosso Alan Explica especial de Copa do Mundo. Continue mandando perguntas agora com a hashtag normal, Alan Explica, para você participar das próximas edições. Peço que você envie o vídeo para os amigos, compartilhe no WhatsApp, deixa a sua curtida, o seu like aqui, porque isso ajuda muito o nosso canal também. Se inscreve, é de graça, não precisa pagar nada e você ajuda o nosso trabalho a crescer sempre. Vou te esperar nos próximos vídeos. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.